Pensa numa máquina que a gente vê todo dia, em todo lugar. O caixa eletrônico. Normal, né? Bom, hoje a gente vai fazer uma espécie de arqueologia dessa máquina e descobrir que a origem dela é, acredite se quiser, atômica. E tudo começou com uma ideia bem simples. Foi o que pensou o inventor John Shepard Barron, lá nos anos 60, depois de ficar bem frustrado por encontrar o banco fechado mais uma vez. Ele pensou, tem que ter um jeito de eu pegar o meu próprio dinheiro. E se fosse tipo uma máquina de chocolate? Só que em vez de chocolate, ela soltasse dinheiro. Pois é, a partir daí que a história começa a ficar interessante. A ideia parece genial, né? Mas a execução tinha um problema gigantesco. Pensa bem, a gente está falando de um mundo sem internet, sem conexão em tempo real. Como é que uma máquina sozinha ia conseguir identificar uma pessoa com segurança e liberar a grana? Então, vamos por partes. A história toda não começa com computadores super avançados, não. Começa com esse problema bem comum e com a analogia de uma simples barra de chocolate. A ideia do Shepard Barron caiu como uma luva para o Barclays Bank. Eles estavam com um problemão na mão. Os bancos tinham horários super limitados, as cidades crescendo, as filas cada vez maiores. Pegar dinheiro no fim de semana? Impossível. Eles viram na máquina Barclay Cash uma chance de ouro para resolver isso. E já encomendaram 6 protótipos. E aqui está o pulo do gato, o maior desafio de todos. O sistema de segurança inteiro tinha que funcionar ali dentro da própria máquina, completamente offline. A máquina e o token do cliente, digamos assim, tinham que resolver toda a transação sozinhos, sem conversar com ninguém. E a solução para esse problemão de estar offline não foi digital. Foi nuclear. É isso mesmo que você ouviu. A chave para tudo isso era o carbono 14, um material radioativo que era basicamente impresso em uns vouchers de papel especiais, bem parecidos com um cheque comum. E o funcionamento era uma genialidade da mecânica. Olha só, primeiro, a pessoa inseria esse voucher radioativo. A máquina, então, lia o padrão de radiação e conferia com uma senha secreta, o PIN. Se tudo batesse, ela liberava um pacotinho com 10 libras. E para terminar, uma guilhotina dentro da máquina cortava o voucher e guardava ele para ser conferido manualmente no dia seguinte. Tudo offline. Essa tecnologia toda, na verdade, foi adaptada de um outro sistema, um que era usado para automatizar o abastecimento de caminhões. Tudo dependia dessas propriedades físicas bem específicas do carbono 14. Claro que o público ficou meio... radioativo? Mas o Shepard Barron fez questão de tranquilizar todo mundo. Ele disse que o risco era mínimo, que a radiação era tão fraca que nem conseguia atravessar a primeira camada da pele, a ponto de dizer que uma pessoa teria que comer 136 mil desses cheques para sentir algum efeito. Mas essa invenção da era atômica não parou por aí. Ela também criou um padrão de segurança que, bom, todo mundo aqui conhece muito, mas muito bem. A ideia inicial do inventor era uma senha de 6 dígitos. Fazia sentido para ele. Era o número de identificação dele no exército. Mas aí ele fez um teste bem simples e prático com a esposa dele, a Caroline. E ela basicamente disse que era impossível lembrar de 6 números. Então, para facilitar a vida dela, ele mudou para 4. E assim, sem querer, por uma questão de memória, ele criou um padrão global. E essa decisão lá dos anos 60 tem um impacto direto na nossa segurança até hoje. Olha só, mais de 1/5 das pessoas ainda usam formatos de data que são super fáceis de adivinhar, como senha. Tudo por causa da limitação da nossa memória que a Caroline apontou lá atrás. Com o lançamento do primeiro caixa eletrônico, começou uma verdadeira corrida tecnológica. Uma corrida cheia de ideias concorrentes e até uma ajudinha da natureza. Porque, apesar da máquina do Shepard Barron ter sido a primeira a ser instalada, tinha um rival na jogada. Um outro inventor escocês, o James Goodfellow, já tinha patenteado um sistema diferente. Um que usava um cartão de plástico reutilizável. Sou familiar? Pois é, era bem mais parecido com o caixa eletrônico que a gente conhece hoje. E vamos dar uma olhada na linha do tempo para ver como isso evoluiu. A primeira máquina foi instalada em Londres em 67. 2 anos depois, os Estados Unidos já lançaram uma com cartão de tarja magnética. Mas o grande ponto de virada foi em 1978. Uma nevasca gigantesca parou Nova York, e com os bancos fechados, o uso dos caixas eletrônicos disparou 20%. Ali, a tecnologia ganhou de vez a confiança do público. Certo. Então, depois de toda essa história, a pergunta que fica é: o que essa geringonça estranha e radioativa realmente deixou de legado pra gente? A tecnologia do voucher radioativo em si durou pouco. Logo foi trocada pela tarja magnética. Mas os princípios que ela estabeleceu, esses estão por toda a parte. A senha de 4 dígitos, a ideia da autenticação em 2 fatores, ter algo, que era o voucher, e saber algo, que era a senha.
E o mais importante, provou que as pessoas confiariam numa máquina para cuidar do seu dinheiro, abrindo as portas para toda a cultura de autoatendimento. Isso faz a gente pensar, né? Qual tecnologia que a gente usa hoje, que parece super avançada, vai ser vista daqui a 50 anos como algo tão rudimentar quanto um voucher radioativo. É uma ideia fascinante de que a tecnologia de ponta de hoje é só a curiosidade mecânica e pitoresca de amanhã.